ele mata a jogada e toca para trás. Enfim, o Dorival mete um 4-1, 4-1. Muita gente até me questionou, os torcedores ontem, falando, sabe, por que não utiliza o Pedro Raul? Porque se ele for utilizar o Pedro Raul, eu estava explicando isso pro torcedor, né? Faraldo, Lázaro, nosso querido Lázaro está chegando aí. Se ele vai utilizar o Pedro Raul, ele vai ter que colocar. Ontem ele jogou no 4-1, 4-1. Aliás, ele termina no 5-4-1 com a entrada do André Ramalho, né? A linha de 5 com os zagueiros do André Ramalho, depois termina com Carrídio, Ranieri, o Alan, o André na esquerda e o Guinegão na frente lá trombando. E no primeiro tempo ele fez o 4-1, 4-1. Claro que armando é outra coisa, arma com linha de 3. Mas nessa função de ontem, sem o Yuri Alberto, sem o Caio César, ele teve que colocar o Memphis de centroavante e o Vitinho todo do lado esquerdo. Se ele põe o Pedro Raul, ele tem que pôr o Memphis para o lado. Então o Memphis não vai ajudar a marcar. O Memphis ontem, eu falo, até eu queria a sua observação, né? Você que esteve no gramado, tá, Faraldo? Da Arena Furacão, da Arena da Baixada, né? Aliás, aqui na Arena da Baixada, no gramado, eu queria que você fizesse até sua avaliação sobre o Memphis, porque ontem, para mim, ele já andou em campo. Teve um lance no segundo tempo, né? Acho que vocês vão se lembrar. Eu não lembro quem foi que esticou uma bola num contra-ataque. Era um contra-ataque montado de 3 contra 3. Eu não lembro quem enfiou a bola, se foi o Garro, para o Memphis na direita. Era ele e o zagueiro. Normalmente, se é um Caio César da vida, um jogador com essa característica, ou ele vai para meia-lua, vai cair para dentro, né? Enfim, vai fazer o que o Viveiros fez lá. Tudo bem que o Viveiros é o quase bom, né? O Viveiros pode entrar na lista do quase bom. Vai, não dá em nada. Eu acho muito bom, mas depois a gente pode falar dele. Mas ele é muito bom, só que ele dribla. Ontem ele correu ele correu de lado no chão, pareceu um Matrix, né? Assim, naquele lance do pênalti. Ele corre muito, é muito voluntarioso, só que o chute dele é sempre para fora, é incrível. Por isso que eu chamo de quase bom. E o Memphis ontem teve que jogar nessa função no 4-1, 4-1 do Dorival, e não dá para colocar outro jogador ali, o Memphis, para marcar do lado. Então, eu acho que passa muito pelo trabalho do Dorival Júnior. Ontem ele entendeu que era jogo por uma bola, ele entendeu que era 5-4-1, que era estreitar as linhas. O time do Atlético Paranaense parecia um time de atletismo. Eu nunca vi, toda hora um corria mais que o outro. E aí o que o Dorival fez? Já que é um time de velocidade, né, e é um time de velocidade sem muita técnica, ele falou, vou estreitar as linhas e, né, para os jogadores ali, o adversário ter menos espaço para correr. Conseguiu fechar a casinha. Não encaixou contra-ataques, porque não tinha mesmo. É por isso que ele fica cobrando reforços. Não tem jogador de contra-ataque, o Faraldo. Então eu acho que passa muito aí pelo trabalho do Dorival, e eu queria a sua análise do Memphis, você que estava lá no gramado, e eu já desejo nosso boa tarde para o Lázaro, né? E aí a gente bater bola com o Lázaro também, Faraldinho. Boa, muito boa tarde aí para o nosso querido Fábio Lázaro. No começo do jogo, vou até começar essa análise sobre o Memphis falando do pré-jogo, do aquecimento, quando ele entrou em campo, lá no sintético bem detonado da Arena da Baixada. Ele, assim que ele pisa no gramado, ele abaixa e pega um pouco daquele material, da fibra de coco, que preenche ali o gramado sintético da Arena da Baixada, e que, segundo o Atlético Paranaense, é o grande problema, o excesso dessa fibra de coco para essa temporada de 2026, ou para o primeiro semestre, né? Porque no meio do ano vai ter a troca. Esse é o problema que está sendo enfrentado pelo gramado da Arena da Baixada. Ele pega, ele passa a mão assim, né, nos dedos para tentar entender o que é aquele material, já no indicativo de que, pô, beleza, ele não está confortável jogando ali. Aí junta-se o fato do gramado ser um gramado completamente inacreditável, né? A gente está falando de 2026, quando já se preza e se entende que é o padrão, um padrão de gramados bons, quase europeu, para pelo menos o Campeonato Brasileiro da Série A aqui no Brasil, coisa que há alguns anos não era verdade, mas hoje chama atenção quando o gramado é ruim. O padrão é de gramados bons numa competição de Série A de Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que isso pode ajudar a explicar um pouco de uma atuação mais abaixo tecnicamente do Memphis e do Corinthians de forma geral, ainda que na minha visão a sua análise é perfeita. O problema ali era muito mais tático, envolvendo a forma de jogar do Atlético e os desfalques do Corinthians. Mas também é uma mudança de posição do Memphis. O Memphis ele é escalado ontem do jeito que ele. É lógico que num outro contexto de equipe, né, de colegas de equipe, mas ele é escalado muito mais próximo de como ele joga na Holanda, como a referência, como o centroavante. O Viveiros do Corinthians, comparado ao que foi o Viveiros ontem ali, ao que é o Viveiros desde que chegou
no Atlético Paranaense. E não é o comum do Memphis. O Memphis no Corinthians se estabeleceu ali como o segundo atacante, como uma peça que joga entre o Garro e o Yuri Alberto, ou ao lado do Yuri Alberto, mas com uma função ali diferente, né? Uma característica técnica diferente. Eu acho que ontem ele tentou de alguma forma compensar a ausência do Yuri, teve dificuldade, e aí há de se ver se o Dorival vai insistir nisso, e eu acho que tem que insistir pelo menos mais um pouco, porque faz mais sentido para mim o Memphis como substituto do que o Pedro Raul ou o próprio Guinegão, que faria mais sentido ainda do que o Pedro Raul. Eu acho que a atuação dele foi um pouco abaixo, do Corinthians de forma geral, foi uma atuação abaixo por característica de jogo mesmo. O Corinthians não conseguia puxar contra-ataque, também não ficava com a posse. Então foi um jogo bem fraquinho do Corinthians como um todo. E daí eu não puxo tanto assim, falar, pô, o Memphis foi uma decepção. O Corinthians conseguiu um golaço numa bola, talvez o único chute que tenha ido no gol, na meta do Santos, um chutaço do Garro. Mas faltou mais para o Corinthians, não só para o Memphis, mas para o Corinthians de forma geral. E sobre o Memphis eu destaco essa surpresa, talvez. Eu confesso, e aí é difícil, né? Pô, falei isso, mas falei para quem, né? Falei nos bastidores, falei para amigos, mas eu desconfiava que isso poderia acontecer de nem Pedro Raul, nem Guinegão. Ficou muito nesse debate, né? Ah, quem vai ser o substituto do Yuri agora? O Yuri que não deve mais jogar o Campeonato Paulista, mesmo se o Corinthians chegar nas finais. Quem vai substituir o Yuri Alberto? Eu acho que é o Memphis, ainda mais nesse semestre que antecede a Copa do Mundo, onde ele vai jogar como centroavante. Então, eu acho que é o nome mais confiável ali pro Dorival. Num primeiro momento não deu exatamente certo, ainda que o Corinthians tenha vencido, falando especificamente sobre o Memphis, mas eu acho que vale insistir um pouco nisso, talvez testar uma outra dupla, ou sem dupla, coloca só ele ali, mais avançado mesmo sozinho, mas o Vitinho talvez seja a melhor opção agora. Aí você tem na volta do Bidon, talvez dê para montar esse Corinthians de uma outra forma, com Bidon e Garro juntos, auxiliando ali o Memphis. Eu ainda tenho curiosidade de ver como vai ser esse Memphis centroavante no Corinthians, que a gente ainda não viu muito. O Memphis, ele é centroavante na Holanda, no Corinthians não tanto. Mas na Holanda ele vai bem. Vamos ver se no Corinthians ele consegue aí suprir essa ausência do Yuri Alberto. Eu acho que vai melhorar muito quando o Caio César estiver à disposição. Já vou até tocar a bola Também. para o Lázaro. Porque o Caio César, apesar de não ter a característica do Yuri, é um jogador mais veloz, enfim, é muito melhor que o Vitinho. Então acho que vai melhorar bastante. Concordo contigo, acho que ontem, só a zaga, tirando a zaga, ninguém jogou bem. O Mateuzinho errou todas as invertidas, o Bidu, tadinho, tá cansado. E o Garro, né, que fez o gol, a zaga e o Garro, acho que foram os únicos ali que o Hugo, né? Acho que o Hugo Souza. Não, mas o Hugo Souza, para mim, tem umas rateadas tenebrosas, viu? No final do jogo, que ele sai jogando mal e quase entrega. Ah, sim. A saída de bola. Na saída de bola. Um colega que tava comigo ali no gramado, o cinegrafista ali, que tava comigo, ele até brincou. Ele falou: Mas o Hugo é destro ou canhoto? Porque ele engatou na mesma sequência duas saídas de jogo completamente erradas. Uma com a perna esquerda, outra com a perna direita. Isso, e ele já tinha feito isso no primeiro tempo, e por baixo ele saiu mal todas. E por cima também, no escanteio, né, do Atlético Paranaense, ele ameaça sair e fica. E o Atlético só não fez o gol porque os caras são ruins mesmo. O Julimar erra a cabeçada. O Julimar erra a cabeçada, né, Lázaro? Lázaro, boa tarde. Eu quero até pegar esse gancho contigo, né, de tudo que o Faraldo estava analisando lá, que eles estavam ontem lá no gramado. Jogadores que preocupam, Lázaro, que preocupam por conta do jogo de ontem ou não, né, pro jogo de domingo, que é uma decisão. E já que você é o nosso setorista do Coringão aqui, fala pra gente se o Bidon volta, o Caio César não volta, enfim, o Matheus Pereira, que saiu ontem fazendo um gelinho ali. Boa tarde, Lázaro, é sempre bom estar contigo aqui também. Tudo bem, Samir? Boa tarde para você, Faraldo, para todo mundo que acompanha a nossa live. Eu acabei de sair do de primeira, e no de primeira eu já falei que é muito difícil se alguém me perguntar hoje, e talvez se perguntar para o próprio Dorival hoje, o time que vai a campo no domingo, a resposta vai ser a mesma, não sei, tanto para mim quanto para o Dorival. Hoje regenerativo, amanhã um único treino, única atividade, e uma atividade que vai ser bem razoável, tá? Uma atividade que vai ser muito mais voltada à questão de vídeos do que exatamente campo e bola, por conta justamente dessa recuperação do Corinthians, por conta do jogo ter sido no sintético, por conta do calendário e por conta da exposição física. Então, a ideia é ter um time mais próximo do principal, mas considerando a recuperação de cada jogador, tá? Conversei com uma pessoa da comissão técnica nos últimos dias para tentar entender
o planejamento do Corinthians, porque a prioridade nesse primeiro semestre é o brasileiro. O Corinthians não quer sofrer apuros como sofreu nos últimos 2 anos. O Corinthians quer construir uma gordura logo de cara no Campeonato Brasileiro. O Corinthians não quer ter problemas como foi no ano passado e, sobretudo, no ano retrasado. Chegar no fim do campeonato, precisando chegar nos 45 pontos de forma desesperada para aí sim respirar. E então, o Corinthians, nesse momento, e até por conta do título da Copa do Brasil, o título da Supercopa, o Corinthians entende que, por exemplo, se for eliminado contra a Portuguesa no fim de semana, é chato, é ruim, é uma derrota, mas que o Corinthians tem crédito para usar e pelo menos vai ganhar algum tempo de treinamento para o principal foco, que é o Campeonato Brasileiro. A partir disso, o Corinthians entende que é um campeonato que é um mata-mata, entende a importância do jogo e vai tentar escalar o melhor time possível na medida do possível, o melhor time na medida do possível. Aí, objetivamente, nas suas perguntas, Matheus Bidu tem sentido muito a parte física, só que o Angileri ainda não está pronto. Olha como que ele tá, Lázaro, ó, tá descansando, velho. Não tá nem... Ele deu esse azar, né? Ele deu esse azar, porque até o reserva que o Corinthians tinha, o reserva do reserva. Um pouquinho de água para ele, porque ele não tem reserva, velho, tadinho. Só joga ele. O coitado do Hugo se machucou. E aí sobra tudo no Bidu. O Angileri ainda não tá pronto para jogar. Então, a ver a questão do Angileri. Bidon e Caio César, a expectativa é que os dois voltem. A expectativa é que os dois, pelo menos, fiquem à disposição contra a Portuguesa. Então, e o Matheus Pereira ainda na avaliação, né? O Corinthians entende que foi uma coisa simples, que não preocupa tanto, mas entre não preocupar tanto e ele estar à disposição no fim de semana, há quilômetros de diferença. Então, vai muito depender, sobretudo, de amanhã. Hoje, por conta das avaliações internas, de exames e tudo mais, e amanhã no treinamento que o Dorival vai decidir. O Dorival tem decidido os times, para vocês entenderem, no dia do jogo, tá? Como o Dorival não tem feito muitos treinamentos táticos, como gostaria, né? Ele tem feito muito na questão do vídeo, na pegada de explicar a parte mais teórica. Então, o que ele tem feito? Ele geralmente tem comunicado aos jogadores que serão titulares na hora do almoço, na reunião pré-almoço. Então, os jogadores sabem que vai jogar, almoçam e depois vão para o jogo. Por isso que ele tem pedido muitos reforços, realmente, né? Tem pedido muitos, não, tem cobrado, né, reforços, porque realmente 4, Samir. Precisa, tá? Né? 4 reforços. Quais as posições, Lázaro? O número, então, ele até, inclusive, brincaram comigo, que eu perguntei, e as posições? Ele falou, cara, ele costuma não falar nem aqui nos bastidores, cara, porque ele tem muito medo de gerar, mas o que me passaram, meio pra frente, mas o Kaká tá saindo, não vai buscar outro zagueiro, só se aparecer um jogador, oportunidade de mercado, putz, vai lá e pinga, mas a ideia é, o goleiro João Ricardo tá vindo, ele quer muito esse goleiro, e depois 3 reforços no meio pra frente, ele quer ainda um meio campista versátil, para fazer o que ele queria fazer com o Alisson. Um jogador que atua em mais de uma posição. Porque, embora ele entenda que o Alan possa ser esse segundo homem de meio campo, ele ainda enxerga o Alan como um concorrente do Raniel ali. Principalmente, se ele precisar usar o Alan em outro momento, pela direita e tudo mais, ele vai usar. Mas nesse momento o Alan é visto como o camisa 5. E ele quer um jogador que jogue ali como 5 pela direita, jogue mais de uma função no meio campo.